Olá, amigos e amigas! Dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora sobre a aplicação da lei nos Estados democráticos, mais especificamente da autoridade das instituições aplicadoras da lei, como por exemplo nós, policiais militares, como por exemplo aí também os policiais civis, os bombeiros. E eu gostaria de falar que tanto a necessidade de aplicar a legislação, como também a observância dessa aplicação são funções inerentes ao Estado, né? Então, nós, na condição de partícipes nesse processo, temos essa incumbência de aplicar a lei e verificar a aplicação da lei, certo? E outras instituições também contribuem para o fortalecimento desse processo de manutenção da ordem pública e de assistência a pessoas que eventualmente necessitem dos serviços do Estado. Algumas instituições aplicadoras da lei, como por exemplo a Polícia Militar, a PRF, a Polícia Civil, estão imbuídas do poder dever, né, de atuar com relação à observância da vida social e da ordem pública. Eu costumo dizer que ser policial militar é basicamente cuidar da vida de pessoas estranhas. E realmente é isso. Tire a polícia militar da rua, tire a polícia militar do seio da sociedade e veja o caos em que o nosso povo vai se encontrar, né? Então, somos altamente importantes para a consolidação desse processo democrático. E a importância dos senhores verificarem esses aspectos de direitos humanos é tanto se apoderarem desse conhecimento de que eu sou detentora da proteção do Estado, como também aplicadora dessas garantias para com os cidadãos. Então, na maioria das vezes, as instituições aplicadoras da lei se reportam essencialmente à manutenção da ordem pública, a prestação de auxílio e assistência em todos os tipos de emergência, e temos, por exemplo, os bombeiros, o SAMU, a prevenção e detecção do crime. E esse último aspecto, geralmente, é o que recebe maior ênfase. Então, existe até uma crítica que faz menção ao fato de que o índice elucidativo das instituições que se dedicam a detectar os crimes, a prevenir os crimes no sentido de quando esses crimes já acontecem, ou seja, de avaliar e de pegar os criminosos e encaminhá-los ao sistema de justiça, é bem reduzido. Então, muitas vezes se critica, né, que no Brasil o índice de elucidação de crimes pela Polícia Civil é muito pequeno, mas na verdade isso acontece em vários países. Vários países sofrem desse mal, que é ter uma deficiência com relação à captura de criminosos quando dá a ocorrência do crime. Então, assim, em alguns países, a polícia militar, como a gente concebe hoje, esse caráter ostensivo, preventivo, ao qual nós pertencemos, esse papel, geralmente, em alguns países, é dado a instituições civis, instituições de origem civil, tanto que são vinculadas ou ao Ministério da Justiça ou ao Ministério do Interior, ao passo que no Brasil nós somos forças auxiliares do Exército, as polícias militares e os bombeiros, né? São forças auxiliares do Exército, forças auxiliares de reserva, e o Exército, por sua vez, obviamente, está vinculado ao Ministério da Defesa. Porém, algo que é bastante inerente a todas as instituições que atuam principalmente nessa área de segurança pública no mundo é o fato de que são instituições hierarquizadas, verticalizadas, onde poder e autoridade são exercidos num sentido descendente, ou seja, de cima para baixo. Então, a hierarquia é algo muito comum nas instituições que aplicam a lei. E é por isso que existe essa crítica, principalmente, e esse receio de se aplicar a filosofia de polícia comunitária na segurança pública. Por quê? Porque esses sistemas, naturalmente, historicamente, estão pautados num sistema fechado. Ou seja, existem respostas prévias a todas as situações, no entanto, cada situação demanda uma atuação flexível, demandam esse jogo de cintura por parte do profissional. E já que a situação de detecção dos crimes, o grau de elucidação
criminal dos fatos delitivos é bastante ínfimo, a ideia da filosofia de polícia comunitária é justamente atuar no sentido oposto. É atuar visando a prevenção do crime, é atuar visando a comunicação cooperativa entre polícia e sociedade para que o crime não ocorra e para que dessa forma possamos sim construir uma cultura de paz em que cidadãos e polícia militar, por exemplo, adequando ao nosso contexto, no qual cidadão e polícia militar possa ter um diálogo coeso, um diálogo amigável, e que não apenas o cidadão tenha contato com a polícia militar quando da ocorrência de um crime, e sim, principalmente, no seu dia a dia. Então, vemos principalmente a questão da penalização tomar o centro dos debates do tema direitos humanos, né? Quando na verdade deixamos de lado vários outros aspectos relativos a essa temática, como por exemplo o acesso à saúde, a garantia da segurança pessoal, o próprio direito à liberdade, o direito à educação, acesso à educação, o direito a um meio ambiente decente, digno. E eu trouxe até duas passagens aqui para falar dessa crítica que é feita quanto à penalização como centro dos debates do tema de direitos humanos, que é, nos cenários e horizontes reveladores dos confrontos entre defensores e opositores dos direitos humanos, inclusive para aqueles encarcerados, julgados e condenados pela justiça criminal, tudo converge para um único e mesmo propósito, o de punir mais, com maior eficiência e maior exemplaridade. Veja que o Sérgio Adorno aqui, importante teórico, ele nos traz que a crítica feita à nossa necessidade de punir. E ele atrela isso justamente a um reflexo de uma ineficiência estatal com relação à prevenção. Ou seja, se eu não previno, eu puno mais. Eu lembro que trabalhei em um batalhão no qual nós até falávamos que esse batalhão era uma escola, só que a escola não deu certo e virou um batalhão. Então, no lugar onde a educação, fazendo uma metáfora, no lugar onde a educação não vinga, o que vai vingar vai ser o sistema de justiça criminal. O que vai vingar vai ser a punição. O que vai vingar vai ser a necessidade de repressão de crimes, porque a educação não foi eficaz. E cabe a nós, policiais militares, não apenas o trabalho repressivo, mas também, em um certo aspecto, um caráter também educativo, preventivo, pacificador, em um contexto social no qual imperam, no caso, preceitos bélicos, preceitos que remontam ao exercício da violência como um único meio solucionador de conflitos sociais, quando na verdade a prevenção, principalmente através da filosofia de polícia comunitária, se constitui num importante instrumento de consolidação da construção de um país mais digno, de um povo mais cidadão, mais honrado. Os discursos e as práticas sobre os direitos humanos não chegam à população sob a forma de igualdade, felicidade e liberdade, mas sim de culpabilização, penalização e punição, integrando o movimento mundial de obsessão punitiva crescente. Eu acho muito interessante a gente trazer esses fragmentos de texto, por quê? Porque o fato de eu estar inserida em um determinado contexto não me retira o fato de que eu posso criticar esse contexto. Existe, infelizmente, um dogma tácito presente no nosso meio de que as críticas ao sistema punitivo devem ficar de fora. A gente pensa, a gente critica, mas ninguém fala. E é importante que seja falado. É óbvio que a teoria, muitas vezes, e não é à toa que se chama teoria, a teoria é muito utópica, muito sonhadora, muito bonita. Temos aí a Carta de Direitos, que é assim chamada, né, a Constituição Federal, a Carta de Direitos, como é chamada. E é só você andar pelas ruas de João Pessoa ou de qualquer outro lugar, você vai ver, será que realmente está sendo cumprido aquilo que está estabelecido? E a resposta, na maioria das vezes, é não. Também temos que os discursos e as práticas sobre direitos humanos não chegam à população sob a forma de igualdade, felicidade e liberdade, mas sim de culpabilização, penalização e punição, integrando o movimento mundial de obsessão punitiva crescente. Como já falamos, né? Ele
aqui a autora traz justamente essa deturpação sofrida pelo conceito de direitos humanos, que eu já mencionei até no primeiro bloco, né? De como os direitos humanos chegam pra gente, de forma totalmente distorcida. Nunca chega sob essa alegação de que somos detentores também e somos potenciais violadores quando imbuídos do poder estatal a partir do momento em que nós vestimos essa farda. Nunca chega pra gente assim. Sempre chega que direitos humanos protegem bandido, que quando tem rebelião no presídio, as ONGs de direitos humanos vão pra lá pra perseguir, pra culpabilizar o chefe do presídio, o diretor do presídio, mas que os direitos humanos nunca chegam para a mãe de família que é assaltada no ponto de ônibus, que nunca chega para a família do policial morto em combate, nunca chega dessa forma. E é justamente isso que ela fala. Os discursos e práticas chegam de forma totalmente distorcida. E é por isso que existe tanta aversão. É por isso que existe tanta repulsa a esse termo. E é por isso que muitas vezes, quando se fala em direitos humanos, já se pensa que a pessoa que está aqui proferindo o conhecimento sobre como esses direitos foram positivados, sobre como eles chegaram até aqui, sobre em como podemos pleiteá-los, sobre quem é detentor, ou seja, todos. É por isso que essas pessoas normalmente são totalmente rechaçadas, principalmente no meio da segurança pública, porque esse conceito chega distorcido. Chegou distorcido para mim, com certeza também chegou distorcido para você. E essa obsessão punitiva que ela fala é justamente esse sentimento de injustiça que é provocado a partir do momento em que temos tantas leis que favorecem ou que, digamos assim, pavimentam o caminho para o cometimento desses crimes, né? Então, por exemplo, a partir do momento em que nós, enquanto policiais militares, tomamos posse da ideia, a partir do momento em que nós nos damos conta e nos tornamos conscientes de que, como aplicadores da lei, todas as nossas ações, todo o nosso exercício de poder / autoridade devem se pautar pelos princípios da necessidade, da legalidade e da proporcionalidade da ação. A partir do momento em que nós nos damos conta disso, nós começamos a podar nossas atitudes e nos reconhecemos também como potenciais violadores de direito. Porque a partir do momento em que eu me torno soldado Ana, tenente Ana, major Ana, coronel Ana, não sou mais eu, Ana, a pessoa Ana, a minha essência, a minha pessoa física, né, que eu chamo pessoa física, pessoa jurídica. A partir do momento em que você entra na polícia militar ou em qualquer outra instituição aplicadora da lei, em que você representa o Estado, você deve se separar, você deve se dividir em pessoa física e pessoa jurídica. E em muitos casos a pessoa física ali, que deveria estar na folga, está respondendo enquanto pessoa jurídica, porque a partir do momento em que nós ingressamos na instituição, na corporação, não somos mais nós totalmente, né? Existe até um ditado que diz que somos militares até de folga, né? 24 horas por dia. Se cometermos qualquer violação de direitos humanos, se cometermos qualquer ato, mesmo no exercício de excludente de culpabilidade, de excludente de ilicitude, se nós cometermos qualquer ato, mesmo nessas circunstâncias previstas no nosso Código Penal, por exercício regular de direito, seremos tratados como Estado. Eu sou o Estado, você é o Estado. E a partir do momento em que eu reconheço esse fator, ele se torna preponderante e tem um peso muito maior na consolidação dos nossos atos. Então eu não posso tomar nenhuma atitude na qual eu exerça poder ou autoridade sem antes avaliar esses 3 requisitos. A minha atitude tem fundamento, tem lastro legal? A minha atitude tem fundamento na legislação nacional vigente? A lei me permite fazer isso? A minha atitude é necessária, estritamente necessária, de acordo com o contexto fático? Eu tenho que fazer isso mesmo? E por último, se a minha atitude é proporcional, é adequada a essa situação? Se a resposta for afirmativa nas 3 perguntas, eu posso exercer o poder e a autoridade de forma livre. No entanto, devo observar sempre as consequências de todos os meus atos.
Nesse sentido, a polícia ela atua como aliada na construção de uma sociedade cidadã, porque independentemente do indivíduo, e eu sei que isso é difícil, porque somos seres humanos, nós somos, volta e meia, tomados por emoção. Obviamente, como eu talvez já tenha citado, não sei aqui, mas em outro curso, em uma ocorrência de estupro, por exemplo, nós na condição de mulheres, somos tomadas do sentimento de empatia ao máximo pela vítima. Então é óbvio que em algum momento nós teremos raiva, nós nos doeremos, né, como se diz, está se doendo, pronto. Em algum momento a gente vai ter compaixão, né, da vítima ali, e a gente vai querer agir pelos próprios meios, pelas próprias emoções, e não pode. Não pode. Infelizmente ou felizmente, o julgador, no caso de um cometimento de algum abuso, ele não vai nos olhar enquanto ser humano. Ele vai nos olhar enquanto Estado. Ele não vai pensar que, você tem emoções, então deve agir de acordo com suas emoções. O que se espera de um policial militar pela sociedade é uma pessoa que sabe controlar plenamente suas emoções. Pessoas passionais não prestam para a profissão. Pessoas passionais podem ocasionar uma ocorrência ainda maior do que a ocorrência que foi atendida. Então, interpretem bem isso. Vale a pena eu me envolver emocionalmente nessa ocorrência? Porque o problema não é seu. A gente tem que tratar a situação como se fosse nosso problema, mas sempre lembrando que eu não sou eu. Eu sou o Estado. Eu sou o Estado da Paraíba. Eu sou a Polícia Militar da Paraíba. E, não raro, temos aí inúmeras situações de ações isoladas de indivíduos, como, por exemplo, casos de corrupção, casos de tortura, casos de abuso de autoridade, nos quais indivíduos agem, mas levam o nome da corporação como um todo, né? Inclusive, temos co-irmãs que, infelizmente, sofrem um estigma pesadíssimo por causa da atitude isolada de alguns dos seus componentes, mas que a sociedade, a mídia, que os órgãos de justiça interpretam aquilo como sendo um ato privativo de toda a instituição, quando na verdade sabemos que não. Na verdade sabemos que não. Então, nós, como encarregados da aplicação da lei, temos que ter essa noção, essa consciência de que não apenas somos detentores de direitos humanos, mas também somos potenciais violadores de direitos humanos. E que é assim que seremos enxergados caso ultrapassemos minimamente o limite legal previsto pra gente, né? Então, os direitos humanos eles devem ser analisados sob esse enfoque, o enfoque filosófico, o enfoque religioso e o enfoque político. No enfoque filosófico, o embasamento teórico para se consolidar os princípios fundamentais dos direitos humanos no seio da sociedade é declarar a necessidade de se proclamar esses direitos inalienáveis. O que acontece? Voltando para a questão da distorção, né? Quando a gente analisa os direitos humanos sob esse enfoque filosófico, os direitos humanos eles são fundamentais para o seio de toda a sociedade. E o que acontece? Existe o sentimento de injustiça por parte de nós, policiais militares. Sentimos que os direitos humanos não são para a gente, que os direitos humanos são só para os bandidos e não para a nossa família. Quando, infelizmente, lamentavelmente, um de nós perde a vida em confronto com um criminoso. Então, esse enfoque filosófico diz que os direitos humanos sofrem repulsa por parte dos policiais militares, policiais civis, agentes aplicadores da lei, pelo fato de não falarem a nossa língua, nesse sentido de declarar a necessidade de se proclamar direitos inalienáveis, porque muitos de nós acreditamos que o direito à vida, que o direito à incolumidade física não pertence aos criminosos, pertence aos cidadãos de bem, aos ditos cidadãos de bem, não aos criminosos. E temos também um enfoque religioso, que diz que a responsabilização é de todos. Todos são responsáveis. Esse enfoque religioso ele vigora principalmente nos países orientais, em que a religião oriental se mescla aos conceitos de filosofia, moral e direito. E ele diz também que os violadores dos postulados éticos e morais são todos aqueles que não os respeitam. Então, todos que não respeitam esses valores éticos e morais são violadores dos direitos humanos. E como eu falei, as religiões orientais
sofrem forte influência dos vetores éticos e filosóficos. Temos aí, por exemplo, o taoísmo, né? Sob o enfoque político e ideológico, não se sustenta o argumento de que os direitos humanos protegem delinquentes, mas os cidadãos, sem incidência do chamado nepotismo estatal. E o que é o nepotismo estatal? Seria aquele protecionismo seletivo, aquele protecionismo que visa uma determinada parcela da população, que, de acordo com filosófico e religioso, o enfoque filosófico e religioso seria justamente os vulneráveis, as pessoas mais vulneráveis, seriam as pessoas mais pobres, e seriam aquelas ditas minorias sociais proclamadas por alguma parcela da sociedade. O desempenho correto e eficaz das organizações de aplicação da lei depende da qualidade e da capacidade do desempenho de cada um dos seus agentes. A aplicação da lei apresenta várias situações, nas quais os encarregados da aplicação da lei e os cidadãos, os quais eles servem, encontram-se em lados opostos. O que se clama atualmente é a elaboração de políticas voltadas ao fomento da aplicação da filosofia de polícia comunitária nas instituições de segurança pública, não apenas polícia militar. Temos uma parcela mais contributiva, uma parcela maior nessa área. Mas o ideal é que todos os órgãos de segurança pública estejam imbuídos da filosofia de polícia comunitária, estejam imbuídos da ideia, da consciência de que nós somos pertencentes à sociedade e que o bem que fazemos à sociedade vai voltar para a gente através do respeito, da conferência de maior autoridade. Porque o que se contempla é a ideia de que, a partir do momento em que eu trato bem o cidadão, ele vai ver em mim um órgão estatal humanizado e preocupado com os problemas dele. Logo, quando a gente precisar, ele vai nos entender, vai nos ajudar e vai também conhecer das nossas deficiências e compreender, ter mais paciência, certo? Então, por isso que se clama pela disseminação de culturas de paz nos órgãos de sistema de segurança pública. A aplicação da lei apresenta várias situações nas quais os encarregados, nós e os cidadãos aos quais servimos, encontram-se em lados opostos. E aqui temos, no caso, o choque fazendo a apreensão de dois aparentemente adolescentes, né, com arma de fogo. E essa situação ela é bastante incômoda do ponto de vista social, porque, como eu falei, seria ótimo se não precisássemos de polícia. Seria ótimo. Seria um mundo perfeito. Seria o paraíso, mas precisamos de polícia. E nós somos altamente essenciais para a sociedade. Então, não é raro que, em alguns momentos, em muitos momentos, os nossos clientes aí se encontrem em lados totalmente opostos e não colaborando com o nosso trabalho, né? No que diz respeito à execução do nosso trabalho, não basta apenas que nós estejamos fundamentados em uma base jurídica previamente estabelecida no nosso ordenamento jurídico. Então, o que torna o nosso trabalho cada dia mais eficaz é a noção de que apenas a lei não basta. A nós policiais é concedida a discricionariedade em interpretar as normas do ponto de vista prático. Então, é mais uma questão de saber interpretar tanto o espírito como a forma da lei. A nós não cabe, por exemplo, interpretar situações como se elas fossem situação padrão e dessa forma atribuir uma resposta padrão no intervalo de tempo regular, previsível. As situações são colocadas à nossa disposição, à nossa frente, de forma altamente imprevisível, rápida e imediata, e tudo isso demanda um pensamento rápido, uma resposta rápida e uma ação vigorosa que esteja adequada ao nosso arcabouço legal. Então a ética surge justamente com essa noção de que tanto eu quanto você, tanto eu enquanto indivíduo, quanto nós enquanto coletivo, enquanto pessoas, quanto grupo policial militar, devemos nos ajudar nesse processo de consolidação e fortalecimento da imagem institucional que nós queremos transmitir para a sociedade. Porque o policial militar é, antes de mais nada, um servidor público. E eu costumo até dizer que se a pessoa quer ser policial militar, mas não tem nenhum respeito à condição humana, não tem nenhum ímpeto altruísta dentro de si, na verdade essa pessoa
está na profissão um pouco errada, porque nós lidamos com pessoas problemáticas, com problemas de pessoas estranhas e pessoas que estão em um elevado nível de estresse. Então, se nós não tivermos um bom centro emocional rígido, um centro emocional estabelecido, maturo, nós não saberemos desempenhar nosso papel da forma adequada e corremos o risco de incidir aí num abuso. Então é importante que estejamos sempre em condições psicológicas, né, de saúde mental, de atender essas ocorrências. Então a ética é a disciplina que lida com o que é bom e o que é mal, com o dever moral e a obrigação. É o conjunto de princípios morais e valores, princípios da conduta que governam o indivíduo ou grupo, profissional ou não. É o estudo da natureza geral da moral e das escolhas morais específicas, as regras ou padrões que governam a conduta dos membros de uma profissão, no caso nós, qualidade moral de ação e propriedade. Então não basta apenas estarmos adequados à legislação penal, principalmente, que é o nosso maior instrumento de trabalho, né? O Código Penal Brasileiro, ali especificamente na parte especial. Mas também devemos ter esses princípios éticos bastante incutidos, do respeito à vida, da questão da honestidade, porque a nós é confiada a vida das pessoas. Vocês têm noção do quanto isso é nobre? Uma pessoa confia a mim a vida dela, a segurança dela, o sono dela. Isso é muito importante, isso é muito lindo, isso é emocionante. Então as pessoas confiam em nós e nós devemos honrar esse compromisso. O compromisso que será feito na nossa formatura, ou quem já se formou, o compromisso que foi feito. A profissão policial militar é muito linda, é muito importante. Nós devemos nos honrar e ter orgulho disso. E devemos fazer por onde honrar a nossa profissão, honrar a nossa classe, para que a sociedade possa nos olhar da forma que nós merecemos. Porque nós merecemos ser valorizados, nós merecemos ser reconhecidos. Então, a partir do momento em que eu me torno consciente da minha função social, eu sou servidora pública do Estado da Paraíba, represento a Polícia Militar da Paraíba. No momento em que eu visto a minha farda, eu não sou Ana, eu sou a Tenente Ana, eu sou Polícia Militar da Paraíba. E eu devo atuar com base nos princípios da ética profissional, a qual eu me submeti. E eu devo analisar todas as minhas ações, todos os meus exercícios de poder e autoridade, atrelados àqueles princípios que eu já falei, de necessidade, de proporcionalidade e de respeito, principalmente, à condição de pessoa humana. As definições podem ser usadas de três níveis diferentes, com consequências distintas. A ética pessoal refere-se Então, pessoal, nesse sentido, temos, por exemplo, aqui a diferença que deve ser estabelecida entre ética pessoal, ética de grupo e ética profissional. Então, nesse sentido, a ética pessoal diz respeito a todos aqueles valores de comportamento que guiam nossos comportamentos, que são inerentes à nossa condição de pessoas e que nós levamos efetivamente para o exercício da nossa função policial militar. Então, a ética pessoal ela é o conjunto de moral, valores e crença e impacta na tomada de decisões. E é óbvio que essa ética pessoal ela vai sendo moldada no decorrer da vida. Nós não nascemos com uma ética estabelecida, mas esses valores são incutidos em nós através da criação dada pelos nossos pais, através da educação concedida pela família, pelos ensinamentos de conhecimentos também repassados na escola. É interessante notar que antigamente a escola exercia um papel ainda maior nessa questão de educação do indivíduo, né? De transmissão de valores, e tinha até algumas disciplinas que ensinavam realmente para fatos cotidianos e para atividades cotidianas que hoje se perderam, né? Por exemplo, essa questão de cozinhar, de costurar, de consertar coisas em casa. Isso tudo era ensinado na escola e hoje em dia não, né? Obviamente a sociedade mudou drasticamente e essa distinção
marcante de papéis, de gênero, mudou bastante. Mas sob essa égide da ética pessoal, é importante notar que eu, enquanto indivíduo, posso sofrer pressões do grupo. Então, existe essa ética de grupo também. Existe um dado coletivo, um conjunto de ações, de práticas coletivas que podem ou não moldar efetivamente a ética pessoal. Isso não quer dizer que a ética pessoal seja melhor ou pior do que a ética de grupo e vice-versa. Mas é óbvio que quando nós estamos aí numa viatura, num serviço, por exemplo, de 24 horas, obviamente, principalmente quando somos mais jovens, que estamos recrutas, né, chegando, aí vibrando no serviço, é normal que a nossa ética pessoal possa vir a conflitar com o dos antigões aí, que estão aí na atividade há mais tempo. E é necessário que se tenha cautela nesse processo de troca de éticas, né, nesse processo simbiótico, né, que existe entre a ética pessoal e a ética do grupo, porque é justamente muitas vezes quando um policial recruta, vamos usar esse exemplo, o policial recruta chega numa guarnição nova e aquela guarnição já está acostumada a cometer atos de corrupção passiva, por exemplo, tortura, dentre outras violações e outras ações ilícitas que impactam negativamente a imagem da organização no seio social. É justamente nesses momentos em que há um abalo sísmico da imagem da corporação perante a opinião pública. Então é importante que esse conceito e essa noção de ética pessoal seja fortalecida através, por exemplo, de treinamentos, de leitura constante, de aprendizado constante, para que não se perca. Porque a pressão do grupo muitas vezes pode ser bastante forte e cabe a nós aceitarmos ou rejeitar essa nova cultura estabelecida. E com relação à ética profissional, nós temos aí, por exemplo, o nosso RDPM, né, que é o nosso regulamento disciplinar, que a exemplo e como um paralelo aí, temos os códigos de ética profissionais, né, como do pessoal que é médico, do pessoal que é advogado. E o nosso RDPM, por exemplo, pode ser considerado nosso código de ética profissional, porque ele estabelece uma série de condutas que são repudiadas no meio militar, no seio do meio militar, e que, portanto, regulam e norteiam os nossos comportamentos enquanto dentro da caserna. E para finalizar, eu trouxe aqui 3 reflexões sobre polícia e direitos humanos. Vamos dar uma apressada nesse bloco aqui para a gente finalizar em 4 blocos de aula. Então, vamos aí falar um pouco sobre esses 13 pontos. Cidadania, primeira dimensão. Nós somos cidadãos integrantes da sociedade e, portanto, também temos direito à consolidação desses direitos civis e políticos, certo? Outro ponto bastante importante é essa questão de nós sermos cidadãos qualificados. É um termo novo, né, pra gente, mas o que é ser cidadão qualificado? É que a partir do momento em que ingressamos na Corporação Polícia Militar, continuamos sendo cidadãos. Existe uma frase que me irrita bastante, que eu já tive o desprazer de ouvir, que é quando um cidadão infringe a lei e no ato da prisão o indivíduo diz que tome cuidado porque eu pago o seu salário. Só que a pessoa esquece que eu também pago o meu salário, né? Que nós pagamos nosso salário através dos impostos, né? Tudo tem imposto, então a gente paga nosso salário também, indiretamente, se o argumento dele for esse. O policial também é pedagogo da cidadania. Como eu já falei antes, também cabe a nós esse papel pedagógico, de educador, não apenas de pacificador social e resolutor de conflitos, mas também de pedagogo da cidadania. Nós vamos promover esse alargamento da percepção cidadã da sociedade. Importância da autoestima pessoal e institucional. Nós devemos sempre ter conosco a ideia de que somos sim importantes, que a nossa função é importante e que a sociedade precisa da gente. Porque quando a gente tem essa noção, essa consciência de que eu sou importante, o meu trabalho é de extrema importância para a sociedade, as pessoas confiam em mim, confiam no meu trabalho, eu vou conseguir dar o meu melhor e dessa forma prestar um serviço ótimo, que vai ser retornado para mim em forma de reconhecimento. Polícia e superego social. Essa dimensão pedagógica ela tem que ser um pouco dosada para que nós
incorramos em violações de direitos humanos, certo? E óbvio, o rigor é diferente de violência. O rigor, ele deve ser preconizado, ele deve ser utilizado. A lei deve sim ser exercida, mas sem o emprego da violência. A nós cabe o exercício do monopólio estatal da força. Então nós sim podemos utilizar da força em dados momentos. Nós podemos, inclusive, tirar a vida de uma pessoa em dados momentos para repelir injusta agressão a outrem ou a nossa própria vida. Mas isso não pode se exceder. Policial versus criminoso, metodologias antagônicas e justamente respeito a esse liame, que é uma linha bem tênue que existe entre ação repressiva e violação. A todo momento nós estamos numa corda bamba, né? Em que um pouco a mais e a gente se iguala ao criminoso. E aí a gente perde totalmente a nossa moral, a gente perde a nossa razão de ser, as nossas justificativas para nossas ações, por causa desse exagero, desse uso arbitrário da força. A visibilidade moral da polícia diz respeito à importância do exemplo. Nós somos exemplo. A todo momento nós seremos exemplo. Tudo que nós formos fazer seremos observados. Pode ter noção disso. Somos observados reiteradamente, diuturnamente, e precisamos sempre observar nossas atitudes. Ética corporativa versus ética cidadã diz justamente respeito a essa concepção que nós temos de que afetou um, afeta todos. Isso é bom do ponto de vista social, coletivo, intracorporis, mas também deve haver limite. A gente é exemplo e a gente tem que estar sempre pautado no equilíbrio de tudo. Tudo tem que ser bem equilibrado. Critérios de seleção, permanência e acompanhamento. Essa é uma crítica feita ao nosso modelo de polícia, que deve sempre estar se atualizando, sempre acompanhando as novidades, principalmente legislativas, e deve também prezar pelo acompanhamento da qualidade do desempenho dos nossos policiais militares. E aqui os direitos humanos dos policiais esbarram na humanização versus hierarquia. É normal, quando eu falo normal aqui, não é no sentido de desejável, de bom, mas é normal no sentido de que acontece muito. Frequentemente ocorrem violações de direitos humanos de policiais por outros policiais. E isso muitas vezes é preconizado e é favorecido pela questão da hierarquia. Então essa nossa estrutura hierárquica vertical, muitas vezes, e isso é triste de se falar, é lamentável que isso ocorra, mas muitas vezes isso acontece em decorrência da usurpação dessa questão da autoridade, do poder e do ego, né, das pessoas que estão acima, hierarquicamente de nós. E esse ego, ele é doentio, é um distúrbio coletivo que infelizmente aflige toda a humanidade, e esse ego acaba por invadir a esfera profissional e macular os direitos humanos do policial, que está diretamente subordinado. A necessidade de hierarquia é importante, tanto que em outras organizações civis, né, empresas grandes, temos aí uma hierarquia. Então temos chefes, supervisores, gerentes, subordinados, porque a hierarquia ela facilita. Por muitas vezes se pensa que a hierarquia ela dificulta, burocratiza, engessa, mas em muitos casos a hierarquia facilita, otimiza o tempo. Porque pelo menos você sabe a quem você vai questionar e a quem você vai atribuir responsabilidade, dada a hierarquia. E com relação à formação dos policiais, temos que houve uma mudança paulatina, gradual, com relação à concepção do que seria uma formação policial militar adequada aos anseios da sociedade, e hoje temos um modelo que preza principalmente pela noção de que polícia e comunidade estão inseridos, porque polícia faz parte da comunidade. Então não há que se falar em uma polícia à parte da sociedade, uma polícia robotizada, uma polícia mecanizada, engessada. Nós devemos ter conosco a concepção de que somos parte da sociedade e, portanto, devemos conhecer dos anseios da sociedade para que possamos exercer o nosso trabalho da melhor forma possível. E para concluir, eu quero agradecer pela sua atenção, pela sua paciência. Eu quero agradecer pelo seu ouvido, mente e coração abertos para conhecer um pouco mesmo, porque o assunto é bem extenso, sobre direitos humanos e como ele pode ser adequado para a nossa realidade e como ele se constituiu, como foi o contexto histórico
Espero que a partir daqui tenha dado para que você possa entender como se dá a inserção desses princípios de direito universal no nosso ordenamento jurídico. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem, ou então também fique à vontade para pesquisar na internet ou em outros livros. Temos doutrinas maravilhosas falando sobre o tema. É algo que mudou totalmente a minha visão de mundo, porque, como eu falei, o conceito de direitos humanos chegou bem distorcido para mim. Eu me guiava assim por conceitos que eram trazidos pelos jornais de meio dia. E quando eu passei a estudar, eu me senti uma pessoa que foi alijada do conhecimento durante muito tempo. Então, é bom saber, porque, como eu falei, saber o conhecimento, ele é a chave para o poder, para a liberdade, tanto física como do pensamento. Então, até mais. Muito obrigada e até a próxima.